Oi, gente, bem-vindos a mais um Papo de Graça. E o tema que eu escolhi pra gente falar hoje é Fechando as Brechas da Minha Casa. E eu escolhi esse tema, na verdade, quem me deu a ideia desse tema foi o meu filhote, o Caio, né, que vocês já tiveram oportunidade de conhecer aqui em outros vídeos, né, porque a gente conversando sobre isso, né, e aí ele falou isso, mãe, eu já entendi como as coisas funcionam numa casa. Né? A casa é feita, né, por várias paredes. E é como se cada membro daquela família tivesse que cuidar de uma parede. Então, conforme ele vai percebendo buracos, né, que são as brechas, a pessoa vai tapando, né, vai curando aquilo ali. Então, cada um cuidando da sua parede, essa casa vai estar sempre firme. Só que às vezes a gente está ali prestando atenção só na nossa parede e a gente não viu alguém da nossa família que não estava dando conta da sua parede. Então a gente não pode ficar também focado só na nossa, porque senão às vezes a nossa tá ali super inteirinha e a gente não tá vendo a do outro que tá com buraco. E se vier uma água, a sua casa vai encher do mesmo jeito. E isso foi uma sabedoria que o meu filho passou para mim. E eu achei que isso é um tema muito bom pra gente poder conversar aqui, né? E aí, pra gente poder ter base, né, pra falar sobre esse tema, eu separei aqui uma palavra que tá em 1 Pedro 5:8, que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Né? Então a palavra de Deus, ela vem dizer pra gente isso, que o diabo, enquanto a gente estiver vivo, ele vai tentar em todas as vidas, ele tenta, né, destruir. A palavra de Deus diz que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Então, aonde ele encontrar brecha, né, na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo que tá vivo, aonde ele encontrar brecha, aonde ele encontrar mais fraqueza, ele vai atacar, né? Então, por isso que a gente precisa estar sóbrios, né? Ou seja, atentos o tempo inteiro, tapando os nossos buracos, tapando as nossas brechas, para ele não encontrar, né, uma oportunidade de nos atacar, né? E aí, muitas vezes, né, eu queria também que a gente pensasse o que são essas brechas, né? Brechas são isso, são fraquezas, são, às vezes, atitudes que a gente, sem perceber, a gente toma e que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, toda vez que a gente se afasta um passinho ou sai um pouquinho do caminho de Deus, a gente acaba saindo, né, da proteção, né, daquilo que Deus tinha planejado pra gente e assim dando brecha pro inimigo agir na nossa vida, né? E quanto mais tempo a gente demora para perceber que a gente está se afastando, mais ele vai se aproveitando e vai fazendo um estrago maior, né? Então, mas aí você me pergunta, tá, mas se eu percebi que tem uma brecha na minha parede, o que eu vou fazer? E aí eu separei aqui um texto que eu achei muito interessante, né, que vai ser bom pra mim e pra você, pra gente poder aprender um pouco como agir, né, com base na palavra de Deus. Diz assim: eu tenho boas notícias pra você. É possível fechar a brecha. É possível viver uma vida vitoriosa. É possível viver vitoriosamente. Eu disse viver vitoriosamente. Não ter vitória sobre o inimigo. A Bíblia diz que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele brama como um leão, mas ele não é um leão. Ele anda ao nosso derredor. Mas ouça o que a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Salmo 91, do 10 ao 13. Aí o Salmo 34 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como fechar essa brecha? Aí vem aqui algumas dicas, né? Com base na palavra. Sede sóbrios, como a gente acabou de ver. Moderado no uso de bebidas, sejam autocontrolados. 1 Pedro 5:8. A pessoa sóbria e equilibrada é aquela que nunca perde a compostura. Ainda que ela se ire, ela não peca.
né? Ou seja, ao contrário, né, do que muita gente diz, na Bíblia não diz em nenhum lugar para não beber, mas diz para a gente ser sóbrios e autocontrolados, né? Aí diz aqui a segunda dica: vigilante, estar atento. 1 Pedro 5:8 e Lucas 21:36. Viva sempre com os ouvidos e os olhos espirituais abertos. Ore para que Deus lhe dê discernimento de espírito para que você não seja enganado pelo inimigo. Né? A gente precisa pedir sabedoria a Deus para a gente não ser enganado, né? Porque às vezes a gente está agindo ali pela nossa própria cabeça, achando que a gente está fazendo uma coisa certa e na verdade a gente está se afastando do caminho de Deus. A gente, pela nossa cabeça, a gente às vezes interpreta até a palavra mesmo de Deus de uma forma equivocada e age errado. E aí depois, quando a gente vai perceber, a gente abre os nossos olhos e fala, opa, não era isso que Deus queria de mim. Então a gente tem que sempre pedir, Deus, me dá sabedoria, me ajuda a entender a tua vontade, a ouvir a tua voz, né, acima de todo barulho, de todo ruído, de tantos conselhos, que eu ouça o que o Senhor quer de mim, né? E a terceira dica, praticante de boas obras, Efésios 4:26-32. Não mentir, falar sempre a verdade. Não roubar, mas trabalhar. Usar dos frutos do seu trabalho para ajudar o necessitado. Não falar palavras torpes. Sim, o que for boa para a edificação. Não entristecer o Espírito Santo de Deus. Não guarde mágoas. Fique longe de gritaria, blasfêmias e de toda malícia. Paulo está dizendo que não devemos guardar nenhum sentimento que nos impulsione a ferir o outro ou a nos levar a discussões sem sentido. Pelo contrário, perdoe, seja benigno, compassivo, manifestante do fruto do Espírito. Gálatas 5:22-23. E a quarta dica, não dê lugar ao diabo. Uma vez que a unidade entre os crentes, em seu aspecto prático, demonstra o poder reconciliador de Deus, o diabo tem interesse em destruir o amor que une um crente ao outro. Então a gente não pode, né, dar abertura para ele. Ainda mais, assim, nas relações, né, com o nosso irmão, no nosso amor com o nosso irmão. Não fica magoado, não age com ira, não age com maldade nunca. Porque a primeira coisa que o diabo faz é separar as pessoas. Porque ele sabe que unidos nós somos mais fortes, né? Ainda mais unidos em amor. Então, primeiro ele quer separar, ele quer destruir, ele quer matar, ele quer roubar a tua paz, tua alegria, tudo isso, né? Mas como a gente viu aqui na palavra, né, Deus acampa os anjos dele ao nosso redor para nos ajudar, e por causa de Jesus nós somos mais do que vencedores. Então eu não tô fazendo esse vídeo aqui para te deixar com medo nem nada disso, mas para te deixar atento, pra gente fechar todas as brechas e não dar espaço nenhum pro inimigo agir na nossa casa, na nossa vida, tá? E como meu filho falou, que a gente cuide das nossas paredes, não só da nossa, mas também ajudar os nossos familiares a cuidarem das deles também, porque a nossa casa é uma só, é uma unidade, então a gente precisa estar um ajudando o outro. Se o outro está mais fraco, a gente precisa estar ajudando para poder ter a nossa casa sempre firme, né? Que aí assim vai vir a tempestade, vem ventos, e a gente vai permanecer, né? Tá bom? É isso que eu queria trazer hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Papo de Graça. Uhul! Mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem